uma aula sobre a situação internacional, até chegar à situação atual dessa, entre aspas, invasão ou não da Ucrânia, né? Um cenário de guerra em solo europeu, inclusive. Mas queria te perguntar sobre as origens, né? Como é que se chegou a essa situação? E aí te peço já para introduzir o tema, eu vou pontuando com algumas questões que surgirem. Veja bem, Atucha, eu vou começar fazendo uma citação do primeiro secretário-geral da OTAN. Ele se chamava Lord Ismay, ou Lord Hastings Lionel Ismay. Ele dizia o seguinte, resumindo o que era a OTAN. Ele é secretário-geral da OTAN a partir de 73, de 52, aliás, a 52 a 57, ele é o primeiro. E ele diz o seguinte, a OTAN é para manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos, diminuídos. Isso é uma tradução do seguinte, da seguinte citação em inglês. Keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Houve, durante todo o período inicial da OTAN, várias discussões, principalmente a respeito da entrada ou não dos alemães. Havia todo por exemplo, o De Gaulle era contra, depois aceitou, ficou a favor. Enfim, a OTAN teve vários percalços. Ela nasce com a Europa, com a questão também de uma relação da Europa, principalmente da Europa Ocidental, e daqueles que haviam ganho a guerra, exceto a União Soviética de então. O que era o grande problema da OTAN? Ele teve essa primeira, vamos dizer, iniciativa, que é, de fato, a partir do momento em que há uma clara contradição entre os Estados Unidos e a União Soviética e tem início a Guerra Fria. Eu acho que essa é a síntese da OTAN inicial, né? Os russos fora, os americanos dentro e os alemães um pouco rebaixados. Era essa a síntese. Na sequência, há um momento também em que a OTAN, que foi criada fundamentalmente como um elemento central da Guerra Fria contra a União Soviética, ela tem uma discussão clara a respeito do seu significado quando, entre 89 e 1991, 1989 e 1991, há a dissolução da União Soviética. E essa negociação é uma negociação importante, por quê? Porque ela foi feita tendo em vista, de um lado, que a dissolução da União Soviética não significaria tratar a Rússia, principalmente a Federação Russa, como uma perdedora. Pelo contrário, uma das questões negociadas entre as lideranças principais da época, né? No caso, o Gorbachev, né? A negociação do Gorbachev com todo o sistema atlântico, principalmente com os Estados Unidos e com a França, a Alemanha, etc., é uma negociação de deixar claro que a OTAN preservará claramente seus limites. Que limites são esses? Os limites que definiu a OTAN até a Alemanha, principalmente quando negociam a unificação da Alemanha. E, portanto, naquele momento, a França, inclusive, propõe
a existência de uma entidade para abrigar os países da Europa Oriental que estavam, né, que tinham saído da União Soviética e do Pacto de Varsóvia para abrigar, nem na OTAN, nem no Pacto de Varsóvia. E a França é obrigada a desistir dessa proposição pelos Estados Unidos. Na época, o representante do Departamento de Estado era o James Baker. E aí tem uma frase do James Baker que é muito usada. Ele diz o seguinte: quando ele discute isso com os russos, a jurisdição militar da OTAN não se estenderá uma polegada para o leste. Portanto, quando é que começa essa tensão que já resultou na Geórgia, já resultou na Crimeia e agora está resultando na Ucrânia? Começa essa tensão e começa a contradição quando primeiro entra na OTAN, né? Entra, sobretudo, eu acho que a partir de 91, entra na OTAN quem? A Hungria em 99, não é em 91, em 99. A Hungria, a Polônia, a República Tcheca e a Romênia. Aí a OTAN, os objetivos, ou seja, as fronteiras da OTAN se ampliam. Aí tem um segundo momento, né, que você pode falar que cria as condições para o desrespeito à ordem legal internacional, que é a Iugoslávia. É quando a OTAN começa uma guerra contra a Iugoslávia e passa de um pacto defensivo para um pacto ofensivo. Aí tem um segundo momento que ela, de uma certa forma, endossa, que é a guerra do Iraque, que simplesmente reitera os termos do Lord Ismail, que era uma questão de colocar os americanos dentro. Depois você tem, tá, todo um avanço dos Estados Unidos numa questão que é importante, que é colocar um escudo de mísseis nesta área da Europa Oriental. E você tem todo um conflito quando a Geórgia e a Ucrânia, tá, lá por 2005, 2008, 2009, começam a querer entrar na OTAN. Aí tem a invasão em 2008 da Geórgia pela Rússia, o reconhecimento da Ossétia do Sul e da Abcásia, e depois você tem as revoluções coloridas, que vão ensejar a Crimeia. Né? É a queda do Yanukovych que vai ensejar a Crimeia. E aí, neste momento, né, eu acho que há até uma presença maior da Europa tentando um acordo de paz, que é os acordos de Minsk, que resultam, entre 14 e 15, né, de uma proposta. Vamos discutir, vamos resolver essa questão, que é uma questão grave, porque é uma questão muito, muito problemática para a Europa. Vamos resolver diplomaticamente. E fazem um acordo de Minsk I em 14, de Minsk II em 15. Isso eu vi ocorrer. E eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque você mencionou a Revolução Colorida na Ucrânia, que foi em 2014, no seu governo, portanto, quando cai o governo Yanukovych, que era alinhado a Moscou. E ali claramente já era guerra híbrida também. Eu me lembro de essas entidades como Transparência Internacional divulgando muito os supostos escândalos na Ucrânia e no Brasil ao mesmo tempo. Parecia que era uma campanha coordenada para derrubar tanto a Ucrânia como o Brasil. E aí queria te perguntar como é que foi percebido pelo seu governo esse movimento de golpe de Estado na Ucrânia em 2014.
Você sabe que vamos dizer, a simultaneidade dos acontecimentos tolda um pouco a nossa visão, mas olhando daquele momento e de hoje, é perceptível claramente que fazem parte de uma mesma, sabe, as chamadas revoluções coloridas, que no caso específico, né, tanto da Ucrânia quanto da própria Turquia, tem componentes muito similares ao nosso, principalmente aqueles componentes de ligar denúncias de corrupção e, ao mesmo tempo, movimentações da extrema-direita ucraniana, que são partidos, inclusive, fascistas, grupelhos fascistas que vão, e hoje está claro que os Estados Unidos patrocinaram, e que são responsáveis pela queda do Yanukovych. Qual é o problema do Yanukovych? Por que fazem esses movimentos contra ele? Porque ele tinha a possibilidade de assinar 2 pactos, um com a União Europeia e outro com a Rússia. E ele ficou em dúvida. E, nesse tempo que ele ficou em dúvida, como acham que ele vai assinar pró-Rússia, é que começam a solapá-lo. Então, eu acho que tem similaridades. Aliás, é do estudo das revoluções coloridas, principalmente a da Ucrânia, da Praça Maidan, que sai toda a teoria de guerra híbrida. A mais recente é com aquele teórico chamado Coríbico, que mostra o nível de interferência no processo de destituição do Yanukovych, o nível de interferência desses grupos locais, né, ultradireita, juntamente com a participação dos Estados Unidos, principalmente da NSA, a National Security Agency, que passa a ser um complemento da CIA para a desestabilização de governos. Isto ocorreu, isso tem várias, né, isso é possível se detectar. Você diria que desculpa só interromper, que essa guerra híbrida, a Revolução Colorida na Ucrânia, é a origem da crise atual? Vamos dizer assim, o golpe de Estado na Ucrânia explica o que está acontecendo hoje? Eu acho que o golpe na Espanha, na Ucrânia, ele tem a sua origem tanto nessa questão interna, que é uma ruptura, uma grande ruptura institucional na Ucrânia. Uns chamavam, né, de queda de um ditador, e os outros chamavam pelo nome que devia ser chamado, que era golpe de Estado. Então, tem esse componente, mas tem também o componente da OTAN vamos dizer assim, se dirigindo para leste. O fato da OTAN ampliar suas fronteiras para leste foi considerado um grave equívoco pelo teórico da Guerra Fria. O mais importante funcionário do Departamento de Estado na questão da Guerra Fria chamou-se George Kennan. É dele o conhecido telegrama, aquele que mostra por que os Estados Unidos têm de montar uma contenção e um cerco da União Soviética. Esse senhor, chamado George Kennan, ele aponta a questão da ampliação dos limites da OTAN para leste como um grave equívoco. Ele diz o seguinte: a ampliação da OTAN será um erro fatal da política americana, o pior erro desde o final da Guerra Fria. Por quê? Porque ela vai relançar uma atmosfera de Guerra Fria nas relações leste-oeste e orientar a política externa russa numa direção que não corresponde verdadeiramente a nossos desejos. Ou seja, ele assinalava essa questão que eu estou dizendo,
que a ampliação da OTAN para leste ela é gravíssima. Tanto é assim, qual é a proposta russa atualmente? Qual foi a proposta russa apresentada? A proposta russa é muito clara. Primeiro, ela quer o congelamento oficial da ampliação da OTAN para leste, que é a retirada das tropas ocidentais dos países da Europa Oriental e que é o repatriamento das armas nucleares americanas implantadas na Europa. Essas são os três pedidos que, né, a Rússia reitera sistematicamente desde 99, 98, 99. São pedidos justos, na sua opinião? Na minha opinião, principalmente a não ampliação das fronteiras do OTAN para leste, respeitando os acordos realizados anteriormente, é fundamental para qualquer proposta de paz. Porque, cá entre nós, não há uma situação que possa ser resolvida militarmente nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por que eu te digo isso? Porque, primeiro, é uma temeridade, uma reação militar por parte da OTAN e dos Estados Unidos. É uma temeridade porque é aquela situação que ninguém ganha. Todos perdem. Então, a solução, tá, vai ter de ser diplomática. Vai ter de ser a busca de critérios para construir a paz. E para você construir a paz, você tem de entender profundamente o que levou a esse conflito. Porque, senão, a paz se torna simplesmente uma palavra vazia. Quem quiser a paz tem de entender o que está em jogo.